deslizando incansável, o rio não cogita de examinar as bênçãos que conduz, nem se indica o solo por onde segue. Bailando no ar, o perfume nada pede, além da amplidão para espraiar-se. Convertendo-se em alimento, não espera o grão outra dádiva da vida, senão o trituramento. O solo fecundo não escolhe sítio para visitar com luz, calor e vida. A chuva fertilizante não tem preferência por onde espalhar vitalidade. Todos cooperam em nome da divindade, sem exigências e sem reclamações. São úteis e passam. Nada esperam, nada impõem. Aqueles que os podem utilizar beneficiam-se e não recordam sequer dos bens que auferem com eles, mas nem por isso eles deixam de produzir. Examinando as lições sem palavras com que a natureza se expressa, pode o homem, com um discernimento, muito favor do próximo e de si mesmo. Não digas quando a ingratidão te bater à porta: nunca mais ajudarei a ninguém. A noite domina quando encontra sombras no roteiro, e a enfermidade se alastra quando se agasalha em organismos indefesos. O bem que se faz a alguém é luz que se acende interiormente. Gostarias, sim, de recolher gratidão, amizade, compreensão. Todos nós gostaríamos de experimentar os pomos da gratidão. Tuas nobres tarefas, que se descobrem em tarefas superiores mais tarde. A ti a alegria de fazer, doar, e nunca a ideia de colher reconhecimento ou gratidão. Gratidão pode ser também pagamento. Seja grato o teu coração, mas não esperes pelo reconhecimento de ninguém. Existem no mundo inteiro igrejas, templos e seitas, separando em vez de unir as criaturas imperfeitas. Por que tanta luta em glória? Por que tanta confusão, se as crenças são sempre luzes do pensamento cristão? O homem criou muitos deuses, na ignorância atrevida, sem saber que Deus é um só, Pai de amor de toda a vida. Nas lidas religiosas, não te esqueças que é preciso, antes de tudo, ser bom no anseio do paraíso. Em nada te valerá ter uma religião se não guardas a bondade no templo do coração. Não participes de contendas religiosas. Discutir em nome da fé só aumenta a descrença. Prossegue trabalhando, realizando o melhor. Deixa que Deus fale por teus atos. Cada criatura tem aspirações pessoais. Cada espírito respira em determinada faixa evolutiva. Jesus não fundou qualquer escola religiosa. Embora respeitasse todos os cultos, viveu a mensagem de que se fazia portador. O mundo é campo vastíssimo de lições, onde devemos aprender que a fé é uma conquista interior e que cada pessoa sente Deus pelo prisma do próprio amadurecimento espiritual. Tua vida, tua fé. Tua fé, tua mensagem. Assim, faze do bem o teu culto de adoração ao Criador, pois contra o amor desinteressado não prevalecem a força, o sofisma, o materialismo.
Aparentemente derrotado na cruz, a mensagem do Cristo cresce a cada dia e a cada dia possui mais corações. Não há argumento mais poderoso do que o silêncio de quem compreende e espera, trabalhando e servindo sempre. Saudações, queridos amigos, companheiros da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estar aqui mais uma vez com vocês em nosso encontro semanal de poesia, música e reflexões acerca da busca de Deus. Hoje, viajando nas estradas iluminadas das esferas culturais, será a vez da religião, instrumento de ligação do homem ao sagrado, ao transcendente. Relatam os historiadores que os povos primitivos já experimentavam relações com a realidade extrafísica. Contudo, dada a ausência de referenciais mais qualificados para a classificação da experiência, deixavam-se levar por associações das forças ali percebidas, com entidades da natureza, símbolos arquetípicos que iam preenchendo as lacunas criadas por tais experiências. Assim, perceberam a existência de seres por eles identificados como deuses, palavra cuja etimologia, surgida a partir do termo proto-indo-europeu div ou divus, que significa brilhante ou celeste, se apresentando como a causa de todos os fenômenos observados. Além disso, experiências associadas à mediunidade já existente, bem como outras de natureza anímico-espirituais, iam descortinando cenários em nada parecidos com as referências encontradas no mundo sensório, dando-lhes a certeza de uma realidade extrafísica, em cujas representações associavam as figuras míticas idealizadas, originando plurais cosmovisões, hoje estudadas por historiadores e arqueólogos em importantes universidades internacionais. A religião, por sua vez, vem se constituir em a relação do homem com tais entidades extrafísicas, sendo um instrumento de ligação. Daí a origem da palavra, segundo o filósofo romano Cícero, relegere, re que significa de novo, lego que significa ler, examinar, escolher. Ou conforme Santo Agostinho, religare, re que significa de novo, e ligare, que é ligar ou conectar. Contudo, a origem desse termo é bem recente, como separação entre o que é prática religiosa e as demais ações do homem em sociedade. Na antiguidade clássica, o termo religio significava consciência, sendo do direito, obrigação moral ou dever para com qualquer coisa, não necessariamente como doutrina ou fonte de conhecimento. O termo em a sociedade romana estava associado a sensações que tinham relação com emoções, tais como hesitação, cautela, medo, etc. Estava também associado a outros termos, como escrúpulos, que é muito precisamente, ou superstítio, que é muito medo, ansiedade, vergonha. A separação entre o religioso e o mundano ocorreria a partir do século XV. Não existe um equivalente preciso de religião em hebraico, por exemplo, e o judaísmo não distingue claramente entre identidades religiosas, nacionais, raciais ou étnicas. Um dos seus conceitos centrais é halakha, cujo significado é caminhada ou caminho, e às vezes traduzidos como lei, que orienta a prática e crença religiosa em muitos aspectos da vida diária. Embora as crenças e tradições do judaísmo estejam encontradas no mundo antigo, os antigos judeus viviam a sua identidade como sendo étnica ou nacional e não implicava em um sistema de crenças obrigatório ou rituais regulamentados. No Alcorão, a palavra árabe din, frequentemente traduzida como religião, nas traduções modernas, mas até meados de 1600, os tradutores expressavam din como lei. Surge então o conceito de religião para além das questões culturais, entendida como a crença na existência de um ente supremo como causa, fim ou lei universal e as relações entre este e o homem, em grupos cujas características formais os definem e os separam. Conforme nos diz o Espírito Emmanuel, o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações humanas, falíveis, imperfeitas, como eles próprios, dignas de todo o acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir.
São como gotas de orvalho celeste misturadas com os elementos da terra em que caíram. Esclarece ainda Emmanuel que, em face da ciência e da filosofia, é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam na sabedoria e a segunda personifica o amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. O estudo da evolução do pensamento religioso classifica a religião em natural e revelada. A religião natural indica que o homem traz consigo desde a sua origem a ideia da existência de um ente superior. Os fenômenos da natureza são cultivados nas religiões naturais. Nesse contexto, a adoração a Deus, conforme assim está em O Livro dos Espíritos, está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato do homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. A revelada, contudo, reveste-se de características humanas, posto que são o resultado de mensagens inspiradas pelos seus reveladores, passíveis, portanto, de imperfeições, sem que com isso estejamos afirmando serem as revelações desprovidas de sentido. São catalogadas cerca de 10.000 religiões, abrindo espaço para a criação de um antagonismo cético, centrado no intelectualismo, que por conta das imprecisões dogmáticas apresentadas, procuram desacreditar, desconstruindo seus fundamentos, apresentando o homem religioso como um ávido cultivador de quimeras. A doutrina espírita nos esclarece que somos de origem divina, não somente como entes criados, mas portadores de excelentes qualidades, aprisionados sob o manto da ignorância e que estas guardam ansiosas o momento de eclodir. Para tanto, é fundamental a experiência no luminoso, posto que, como característica essencial, este ser é teotrópico, atraído à essência comum, por nós conhecida como Deus. Desta forma, a religião se torna um instrumento indispensável na formação e no desenvolvimento do espírito ao longo das suas reencarnações. Em cada momento, dada a sua situação evolutiva, busca as formas mais adequadas ao seu desenvolvimento e, por conta disso, essas plurais manifestações religiosas são a prova da grande miríade de qualidades espirituais presentes ainda no planeta. O certo é que nenhuma teoria científica, nenhum sistema político, nenhum programa de reeducação podem roubar do mundo a ideia de Deus e a imortalidade do ser, inatas no coração dos homens. As ideologias novas também não conseguirão eliminá-las. A religião viverá entre as criaturas, instruindo e consolando como um sublime legado. Seja qual for a religião professada, seja qual for o Deus a que se orientem os pensamentos, estará o ser imortal caminhando em busca do sagrado, na certeza do derradeiro encontro. A essência manifesta do espírito potencial, agasalhada sob o manto das religiões que reverberam suas orientações ad nauseam, vão se apresentando ao mundo em seres transformados pelos mensageiros e suas mensagens, tais quais Jesus, Moisés, Buda e muitos outros, luz no caminho das sombras, esperança do encontro derradeiro, do consolo e da paz, a qual todos desejamos. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desamadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio,
trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias desarmadas, nem escudos nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. O cristianismo é a suprema religião da verdade do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião traduzir religamento, é primordial voltarmos-nos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. É necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermos-nos ao bem. O evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sim, efetivamente é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com Cristo e seguindo-lhe os passos. Nos comentários do Evangelho, guardemos a abstenção de referências a outras escolas religiosas do nosso campo de ação, quando essas referências se efetuem num sentido menos edificante. A mesma bondade infinita que nos socorre nos santuários espíritas cristãos é a mesma que se expressa nos templos de outra feição interpretativa da divina ideia de Deus. Não é a religião que destaca o homem, mas sim o homem quem salienta ou desfigura a religião que esposa e pretende servir. Saibamos honrar o espiritismo evangélico na elevada compreensão de quem encontrou o Pai no todo compassivo Senhor e de quem abraçou na humanidade a própria família. A revelação do céu é invariável, como a luz que flui da grandeza solar a benefício das criaturas. Sempre a mesma para todos. Difere em nossa vida tão somente no trabalho transformador com que a recebemos. Convertamos, desse modo, o patrimônio de bênçãos que nos felicita em serviço de amor aos nossos semelhantes. Somente o amor é capaz de soerguer-nos da perturbação para a harmonia e das trevas para a luz. Seja a nossa religião o amor que se exprima incessante em caridade, tolerância, paciência, fraternidade,
trabalho e dever bem cumprido, no estímulo constante ao melhor que possamos fazer. E o sectarismo desaparecerá totalmente das nossas profissões de fé, porquanto não mais encontraremos adversários na senda redentora, e sim irmãos de experiência e de luta, felizes, ou iluminados ou menos esclarecidos, em cuja companhia dispomos da sublime oportunidade de aprender com Jesus para a vida eterna. Em um pequeno burgo localizado aos pés de íngremes montes e generosas planícies, Maria Rosa vivia em perfeita harmonia social, participando ativamente da pequena comunidade. Eram, em geral, pessoas muito simples, pessoas iletradas, mas cientes de um compromisso coletivo da vida colaborativa e sustentada pela busca do bem-estar comum. Talvez um oásis de esperança em meio a um mar de egoísmo e individualidades, percebidas em todos os cantos, fora dos limites do pequeno lugarejo. Dentre os hábitos mais antigos daquele povo estava o de frequentarem toda semana, rigorosamente, aos domingos, logo cedo pela manhã, o culto que era dirigido pelo austero pastor que ali se fizera líder espiritual. Em suas pregações, ele recordava com ar de infinita saudade os primeiros momentos das comunidades cristãs e seus compromissos assumidos com a mensagem viva do Cristo, que ainda ressoava em seus ouvidos, no mesmo timbre e vigor que outrora lhe fora apresentada. Falava dos hábitos morais elevados, do amor como único sentimento possível entre os homens, e a audiência quieta e atenta observava os rítmicos gestos que acompanhavam as palavras tão facilmente apresentadas pelo bem-intencionado pastor. Com a fé renovada e os compromissos repactuados, voltavam os habitantes às suas casas para a continuidade das suas respectivas vidas. Maria Rosa trabalhava no campo e de lá retirava o bastante para si e para os seus, incapacitados para o trabalho, enquanto o que sobrava servia de moeda para escambos necessários à obtenção de outros mantimentos essenciais para a complementação da sobrevivência. Tudo parecia correr em um ritmo maravilhoso. Entretanto, Maria Rosa agasalhava acerbas inquietações. Parecia que alguns dos habitantes daquela comunidade estavam agindo de forma tanto quanto estranha àquela esperada, praticando pequenos furtos à noite e esgueirando-se pelas sombras do anonimato após práticas de experiências carnais já consideradas superadas naquela coletividade. Ao tomar conhecimento de tais situações, Maria assustava-se e questionava: será que invasores resolveram se aproveitar daquelas consciências adormecidas à violência para retirar-lhes o pouco que havia em seus porões? Será que incautos dominadores de mentes estariam aliciando inocentes à prática do mal? O que acontecia ali surpreendia a inocente Maria. Outro fato também a incomodava, fazendo crer que outros fatores poderiam estar causando tantos desvios de comportamento nos habitantes da cidade. Pessoas calmas e tranquilas, de um momento para o outro, abandonavam suas casas e, deixando para trás móveis e coisas pessoais, desapareciam sem deixar vestígios. Algo que intrigava a jovem, que se perguntava: o que está acontecendo aqui? Passaram alguns anos sem que arrefecessem os delitos e encerrassem os desaparecimentos repentinos, quando, numa bela manhã, uma resposta parecia surgir em meio ao nevoeiro das incontinentes questões. Ao caminhar, como de hábito, pelas ruas da cidade, percebe um homem caído, quebrado, maltrapilho, jogado sob as raízes expostas de uma grande árvore que o abrigava maternalmente sob sua sombra. Maria, sentindo-se condoída pelo estado do forasteiro, aproximou-se, tentando ao máximo não incomodá-lo com a sua presença. O homem caído trazia uma aparência horrível, cabelos desgrenhados e sujos, barba abundante em nós, guardando ainda restos de antigas refeições.
olhos profundos, perdidos em meio a olheiras que se dobravam sobre as pálpebras, escondendo quaisquer sinais de expressividade e vida. Os lábios rachados pela desidratação em grau elevado, roupa suja e rasgada, pés feridos pelo extenso caminhar. Maria chorava ao pensar em tal estado de ruína ao qual pode chegar um ser humano. Aproxima-se mais ainda do Senhor e lhe pergunta: Senhor, de onde vens? Por qual ventura chegaste a semelhante estado? És um mendigo da estrada? Por acaso teria alguém que velasse por ti nesse instante e que pudesse ser contactado em busca de providenciais e imediatos socorros? O homem olhava o olhar doce da infanta Maria e uma voz rouca e ausente de forças respondeu: Como tu, sou egresso desta terra. Aqui nasci e me criei. Era crente, fiel aos ensinamentos da coletividade, mas algo em mim parecia estranho. As palavras do bom pastor não chegavam ao meu mundo íntimo. Eram alviçareiras promessas de um coração bom, que deveria ser digno de virtuosas possibilidades, as quais pareciam para mim quimeras, quadros fictícios de um mundo inexistente, pois os sentimentos que agasalhava em meu mundo íntimo eram substancialmente diversos daqueles valores propugnados pelo pastor. Assim me afastei dos cultos e das pregações. Tornei-me um pária em meio a tantos santos revelados, e a marginalidade foi meu único repasto seguro. Ajuntei-me a outros tantos que, como eu, sentiam as barreiras do seu mundo íntimo frear de forma inexorável quaisquer tentativas de mudanças de comportamento. Nos reuníamos às catacumbas, para além das fronteiras, para falar sobre o mal que havia em nós e das nossas impossibilidades. Como o trabalho nos seria negado, resolvemos roubar os celeiros e usamos os produtos como moedas em comunidades vizinhas. A coragem nos faltava para voos mais altos. Fui, como outros, para o mundo, servir-me da matéria em banquetes sem fim. Tornei-me ébrio das paixões, e o álcool e as drogas resolviam questões interiores mal resolvidas. O tempo inexorável foi retirando os haveres amealhados nas sombras, e cá estou, moribundo e triste. Por que existem homens e mulheres como eu tentando beber da água que não lhes dessedenta e do fruto da figueira que só possui folhas? O que mais queria nesse instante era que Deus, se Ele existe, pudesse me acolher em seus braços generosos, livrando-me das dores do meu evidente fracasso. Maria passou em revista os cultos e as narrativas, tentou buscar a razão em meio ao caos de tantas desilusões e, assim meditando, pensou de si para consigo: se Deus nos quer bons, por que não nos fez perfeitos? Porque tais ensinamentos tão lindos na palavra são inexpressivos para pessoas em cujo coração não há terreno fértil à semente da boa nova. Lembrou-se de Jesus pedindo aos seus que, quando orassem, se fechassem seus quartos íntimos e em silêncio conversassem com Deus. Lembrou-se também dos pobres e dos estropiados, dos doentes para os quais a boa nova se dirigia. Como eram distantes o sonho e o desejo de uma sociedade nos moldes do Cristo e os corações e almas dos seus profitentes. Tantas reflexões levaram Maria a tomar uma decisão. Daquele dia em diante, iniciaria uma pregação diferente. Ao invés de falar a homens e mulheres dos desejos de um reino possível, inalcançável pela ausência de vontade, falaria de um reino possível, construído tijolo a tijolo, respeitando o tempo de cada um, estimulados às pequenas superações que de passo em passo, por certo, levaria a grandes conquistas. Iniciou sob a sombra daquela árvore em homenagem ao moribundo que lhe abrira o coração para nobres verdades da alma. Percebeu que mais e mais pessoas, libertas da necessidade de emularem anjos de periferia, assumiam seus verdadeiros estágios evolutivos, não negando suas dores e dúvidas. Todos eram aceitos sem promessas de virtudes inalcançáveis. Em breve tempo, não mais roubos, não mais desaparecimentos. Todos oravam, agradecidos pela abertura da estrada longa por certo, mas em perfeita harmonia com os desígnios do Criador.
Maria compreendia agora a ligação, a verticalidade do Cristo com o Pai e a horizontalidade da sua ação que acolhe e acalma, além dos espíritos amigos que inspiravam a todos que naquele instante, tais quais os primeiros assistidos por Jesus, sentiram-se felizes por lhes estar sendo revelada a mensagem pura do Cristo e a verdadeira religião do Criador. Somos nós, herdeiros das constelações, eternos companheiros das estradas imortais que nos levam aos confins e mesmo lá eu encontro você. Estamos em todos os caminhos, bons, cores e sons, novo cantar, novo viver, nosso coração nos diz da ânsia de se ver feliz, da busca sem descanso de um motivo para viver, encontrar enfim a razão pra vencer. E eu encontro você. Estamos em todos os caminhos, bons, somos irmãos. Novo viver, novo cantar, nosso coração. Cultivando o pensamento libertador, com que a nova revelação te insufla a vida, reflete na religião de Jesus. Em todas as circunstâncias, reconheçamos-nos defrontados pelo Mestre, no exercício da fraternidade dinâmica. Indubitavelmente, asseverou ele não ter vindo para destruir a lei, e sim para dar-lhe cumprimento. E executou-a, substancializando-lhe os enunciados na ação construtiva, com que lhe ampliou todos os preceitos em luzes de ensino e afirmação de trabalho. Não levantou quaisquer santuários de pedra, não fomentou discussões teológicas, não instituiu pagamento por serviços religiosos, não criou amuletos ou talismãs, não consagrou paramentos e nem traçou rituais. Ao revés, ajustou-se à comunidade em penhor de soerguimentos e sustentação do homem integral, amparando-lhe corpo e alma. Explicou a verdade tanto aos rabinos quanto aos pescadores de vida singela. Pregou a divina mensagem no topo dos montes, alimentando estômagos famintos e clareando cérebros sequiosos de luz. Socorreu mulheres infelizes e crianças abandonadas, leu nas sinagogas, curou cegos, restaurou doentes, ergueu paralíticos, recuperou obsidiados, doutrinando espíritos perturbados e sofredores, encorajou os tristes e banqueteou-se com pessoas apontadas ao escárnio social. Sem qualquer laivo de culto à personalidade, viveu no seio da multidão. Encontrando, pois, no Espiritismo a boa nova renascente, convençamo-nos
de que as nossas casas doutrinárias devem ser lares de assistência gratuita ao povo, que em todos os tempos é a verdadeira família do Cristo. Meditando nestas observações incontestes, evitemos converter os templos espíritas em museus do Evangelho ou dourados mausoléus do Senhor, reconhecendo que é preciso constituir neles escolas de fé raciocinada, a se povoarem de almas ardentes no serviço desinteressado em favor do próximo, a fim de que possamos sustar as explosões do desespero subversivo e as epidemias de descrença que ainda hoje lavram na terra com a sanha do incêndio destruidor. Comentávamos a conveniência de se irmanarem as religiões em favor da concórdia no mundo, quando meu amigo Tertuliano da Cunha, desencarnado no Pará, falou entre brejeiro e sentencioso. Gente, é necessário pensar nisso com precaução. Ideia religiosa é degrau da verdade e o discernimento varia de cabeça para cabeça. Exaltavam vocês a excelência de larga iniciativa em que os múltiplos templos sejam convocados à integração num plano único de atividade. Entretanto, não será muito cedo para semelhante cometimento, porque a pergunta vagueasse no ar, o experiente sertanista piscou os olhos, sorriu malicioso e aduziu. Isso me faz lembrar curiosa fábula que me foi relatada por um velho índio numa de minhas excursões no Xingu. E contou. Reza uma lenda amazônica que, certa feita, a onça, muito bem posta, surgiu na selva imensamente transformada. Ela, que estimava a astúcia e a violência, nas correrias contra animais indefesos, escondia as garras tintas de sangue e dizia acalentar o propósito de reunir todos os bichos no caminho da paz. Declarava haver entendido, enfim, que Deus é o Pai de todas as criaturas e que seria aconselhável que todos o adorassem num só verbo de amor. Confessava os próprios erros, reconhecia haver abusado da inteligência e da força. Despertara o terror e a desconfiança de todos os companheiros, quando era seu justo desejo granjear-lhes a simpatia e a veneração. Convertera-se, porém, a princípios mais elevados. Queria reverenciar o Supremo Senhor, que acendera o sol, distribuíra a água e criara o arvoredo, animada de intenções diferentes. Para isso, convidava os irmãos à unidade. Poderiam agora viver todos em perpétua harmonia, porquanto, arrependida dos crimes que cometera, aspirava somente a prestigiar a fé única. Renunciaria ao programa de guerra e de dominação. Não mais perseguiria ou injuriaria quem quer que fosse. Pretendia simplesmente estabelecer na floresta uma nova ordem, que a todos levasse a se posternarem perante Deus, honrando a fraternidade. Solenizando o acontecimento, congracia a família do Labirinto Verde em grande furna para manifestações de louvor à providência divina. Macacos e cervos, lebres e pacas, tucanos e garças, pátios e rãs, que oravam em liberdade a seu modo,
Escutaram o nobre apelo, mas duvidaram da sinceridade de tão alto discurso. Todavia, apareceram serpentes e raposas, aranhas e abutres, amigos incondicionais do ardiloso Felídeo, aderindo-lhe ao brilhante projeto. E tamanhos foram os argumentos que a bicharada mais humilde se comoveu, aceitando por fim que era justo aceitar-lhe a proposta feita em nome do Pai Altíssimo. Marcado o dia para a importante assembleia, todos se dirigiram para a loca escondida, repentinamente transfigurado em um santuário de flores. Quando a cerimônia ia a meio caminho, com as raposas servindo de locutoras para estreiter os ouvintes, as serpentes deitaram silvos estranhos sob os crentes pacatos. As aranhas teceram uma escura teia nos orifícios do antro, embaçando então todo o ambiente. Os abutres entupiram a porta de saída e a onça cruel avançou sobre as presas desprevenidas, transformando a reunião em pavoroso repasto. E os bichos que sobraram foram escravizados na sombra para banquete oportuno. Nosso amigo fez longa pausa e ajudou. A união de todos os credos é meta divina para o divino futuro, mas, por enquanto, a Terra ainda está fascinada pelo critério da maioria. Como vemos, é possível trabalhar pela conciliação das religiões em todas as procedências. No entanto, segundo anotamos, será preciso enfrentar a onça e os amigos da onça, onde o melhor caminho para a melhor solução. Sorrimos todos, desapontados, mas não houve quem quisesse continuar o exame do assunto após a palavra do engraçado e judicioso comentarista. O Espiritismo é o cristianismo da Idade Moderna. Deve restituir às tradições o seu sentido espiritualista. Outrora, o espírito se fazia carne. Hoje, a carne se faz espírito para desenvolver a ideia gigantesca que deve renovar a face do mundo. Mas à festa da criação espírita sucederão a perturbação e o orgulho dos diversos sistemas, que, desprezando os sábios ensinamentos, levantarão uma nova Torre de Babel, obra de confusão, logo reduzida a nada, porque as obras do passado são o penhor do futuro, e nada se dissipa do tesouro de experiências amontoadas pelos séculos. Espíritas, formai uma tribo intelectual, segue vossos guias mais docilmente do que fizeram os hebreus. Nós também vimos livrar-vos do jugo dos filisteus e vos conduzir à terra prometida. Às trevas das primeiras idades sucederá a aurora, e ficareis maravilhados ao compreender a lenta reflexão das idades anteriores sobre o presente. As lendas renascerão enérgicas como a realidade, e adquiriríeis a prova da admirável unidade, garantia da aliança contraída por Deus com as suas criaturas. Tô na luz.
abrigo, assim na casa do Pai. Ele religar em Cristo, canta o coração em prece, e com ele estou na luz, com Jesus a alma cresce. Ele religar em Cristo, canta o coração em prece, e com ele estou na luz, com Jesus a alma cresce. Nada que sustenta a fé. Tô na fé, Tô na fé, tô na fé, tô na fé, tô na fé. fé raciocinada que sustenta a fé. Ele que é o sal da terra, Ele que é o verbo vivo, Consolador que estabelece, conforme nos foi prometido, meditamente de unidade, quando a serviço do amor, manifestando a caridade com Jesus, seja onde for. Ele religar em Cristo, canta o coração em prece, e com ele estou na luz, com Jesus a alma cresce. Ele religar em Cristo, canta o coração em prece, e com ele estou na luz, com Jesus a alma cresce. Tô na paz, 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 nesta noite dedicada ao Rei da Paz. tô na paz, Tô na paz, tô na paz, tô na paz, nessa noite dedicada ao Rei da Paz. Seu reino não é deste mundo, onde a maldade prevalece, se passaram 2000 anos, e muitos não o reconhecem. almas partindo, almas voltando, Misteriosa migração, desencarnando, encarnando, expirando o seu perdão. Ele religar em Cristo, canta o coração em prece, e com ele estou na luz, com Jesus a alma cresce. Ele religar em Cristo, canta o coração em prece, e com ele estou na luz, com Jesus a alma cresce. Ele religar em Cristo, canta o coração em prece, e com ele estou na luz, com Jesus a alma cresce. Ele religar em Cristo, canta o coração em prece, e com ele estou na luz, com Jesus a alma cresce. Desde os mais íntimos alicerces dos povos civilizados, vemos a paixão religiosa desbordar-se em tempestades sanguinolentas. Em Tebas, no Egito ancião, habitualmente encalhava-se o Nilo de cadáveres insepultos em razão dos imensos conflitos na via pública, em nome de Amon, considerado então como sendo a mais completa imagem de Deus misericordioso, sábio e justo. Em Nínive, na Assíria, todas as grandes comemorações diante de Baal, interpretado por representante do Criador Todo-Poderoso, eram regadas a sangue humano. Todas as grandes cidades do pretérito distante
não fugiram a uma regra, estabelecendo dolorosos processos de crueldade e perseguição em nome do Pai Celeste entre irmãos que se deveriam amar. E o próprio cristianismo, a pretexto de modificar os velhos cultos da antiguidade, padeceu por 300 anos consecutivos o martírio e a flagelação na pessoa de seus adeptos, que pagavam com a própria existência a grandeza de seus princípios. E o impulso de chacina e de intolerância não ficou entre aqueles que a história categoriza à conta de cultores da indiferença e do paganismo, porque são de ontem, na evolução dos tempos modernos, as fogueiras e pelourinhos, as forcas e os cárceres, com que se puniam entre os companheiros da mesma seara a diversidade do pensamento e o anseio de nova interpretação. No Espiritismo, porém, que revive a lição do Cristo, que auxiliou sem remuneração, que perdoou infinitamente e que aceitou a morte no extremo sacrifício para que a justiça no mundo se banhasse de caridade, a fé nasce pura e sublime, sem qualquer nuvem de arrogância ou de prepotência, de vez que ao espírita cabe o dever de acompanhar o divino mestre da manjedoura e da cruz, retribuindo a incompreensão com o entendimento e o ódio com o amor, por reconhecer com Jesus que somente a verdadeira fraternidade com incessante serviço no bem eterno será capaz de extinguir na terra o velho cativeiro às trevas da ignorância, a fim de que a humanidade penetre vitoriosa o domínio soberano da felicidade e da luz. Tua religião. Em muitas ocasiões, perguntas se ela é realmente a melhor. Não precisas, porém, de largar comparações. Faze o exame da própria fé. Se nas crises da vida, quando suplicas concessões especiais em teu benefício, a tua religião te ensina que todas as criaturas são filhas do Criador, sem que te seja lícito exigir qualquer privilégio na criação. Se, nas atribuições de merecimento, quando rogas favores particulares para aqueles que te desfrutam os caprichos do afeto, a tua religião te aconselha a respeitar o direito dos outros. Se, nas invasões da mentira, diante das perturbações que se distendem por gases envenenados, quando te inclinas naturalmente para onde te predispõem os ventos da simpatia, a tua religião te confere a precisa força moral para aceitar a verdade. Se no jogo dos interesses materiais, quando tentações numerosas te induzem a trapacear em nome da inteligência, com vantagens pessoais manifestas, a tua religião te mostra o caminho do dinheiro correto, sem afastar-te do suor do trabalho e da responsabilidade do esforço próprio. Se, nos dias amargos de humilhações, quando o orgulho ferido te sugere desespero e revide, a tua religião te recomenda humildade e abnegação com a desculpa incondicional das ofensas e esquecimento de todo o mal. Se, nas horas de angústia, perante a morte que paira inevitável sobre a fronte dos entes queridos, quando a separação temporária te impele ao desânimo e à rebeldia, a tua religião te assegura a certeza da imortalidade da alma, sustentando-te a paciência e iluminando-te as esperanças. Se a tua religião considera a felicidade do próximo acima de tua felicidade, convertendo-se em serviço incessante no bem, sob a inspiração da justiça,
a tua religião é e será sempre uma luz verdadeira para o caminho, conduzindo-te a alma, degrau de entendimento e trabalho para as esferas superiores. Se te declaras em ação na doutrina espírita, efetivamente, a tua religião não pode ser outra. E se dúvidas te avassalam o pensamento em matéria de crença e conduta, preconceitos e tradições, entra no mundo de ti mesmo, indaga da própria consciência qual teria sido entre os homens a religião de Jesus. Louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor. Na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente, chamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a quem nos eleva, nossa oração rompe as trevas, escuta-nos, Mestre, e vemos retificar-nos o passo para a estrada corrida. Sustenta-nos, Senhor, a vida na força do eterno bem. Dai-nos, Jesus, tua bondade, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje, sempre e em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo do coração. Que seja assim. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar.